Olá, olá! Meu nome é Ana Duarte. E eu sou Gabriela Conde. E esse é o nosso podcast da nossa mesa. Bem-vindos! Estamos aqui hoje para conversar de algo especial. Pausa. Hoje é o aniversário de Ana Duarte. Estamos gravando no final da noite do aniversário de Ana Duarte. Final de eleições, Brasil, não vou manifestar minha opinião. Mas estamos aqui. Nós, porque nós amamos vocês e nós amamos esse canal. Então, assim, isso é compromisso, tá? Compromisso. Só queria abrir este parênteses para falar isso. Boa, muito obrigada. E foi um aniversário bem gostoso, tá? Tá sendo ótimo. Então, voltando. Estamos hoje numa conversa bem interessante que a gente já queria trazer. Sim. Há um tempinho que a gente tem pensado a respeito, que tá no meio das nossas conversas, tá no meio dos nossos amigos. É algo que tá permeando o nosso mundo. Sim. Que é algo sobre terapia. Sim. É conteúdo de terapia, na verdade. Porque quando a gente vai vivendo a vida, a gente vai percebendo que não é tudo 880. Que não é preto e branco. Nada segue totalmente a idealização de como a gente gostaria que as coisas fossem, principalmente no que diz respeito às nossas emoções, aquilo que é a nossa vida interna. Mas que a gente sofre porque a gente não alcança essas idealizações na maioria das vezes. Na grande maioria. E tem muito a ver até com outro episódio que a gente fez, A Vida Como Ela É, onde nós falávamos das idealizações que nós tínhamos do nosso futuro, de como ele seria, de onde nós estaríamos, daquilo que nós queríamos conseguir, que tá tudo certo, tudo bem ter isso. E eu acho que nós fazemos o mesmo com as nossas emoções. Sim. Então, eu serei uma pessoa madura emocionalmente se eu passar por um término de relacionamento. Eu vou saber lidar assim, assim, assado. Ou se vier uma frustração ou uma super alegria, eu vou ser a pessoa equilibrada. Que vai fazer isso com quê? Com graça. Em amor, em paz. Ou então, que a gente vai viver momentos muito altos, tipo, eu casei esse ano e todo o processo de casamento vai ser perfeito. Não vão ter dias tristes, casamento é só coisa linda, é maravilhoso e casar é lindo e a real é que não acontece assim. Não. Tipo, as boas notícias ou as piores notícias habitam no meio de um misto de emoções e que às vezes a gente se frustra por esse misto de emoções. Sim. Então, é sobre isso que a gente quer conversar. Sobre emoções reais. Então, nós não somos 880. Nós não somos ou tudo ou nada. Não é só dias de alegria, ou só emoções boas, ou só emoções ruins. Eu acho que também tem o contrário. De nós estarmos no meio de uma situação e eu vou estar vivendo, talvez eu tô num processo de depressão e é só depressão que eu vou sentir, é só isso. Ou se tem alguma tristeza, um luto, é só o luto que eu vou viver. Só que aí você depara nessas situações extremas e você sorri, e você tem dias leves, e você sente também outras coisas misturadas com essas emoções que te puxam um pouco mais para baixo, mas que são válidas. Então, é disso que a gente tá trazendo, um pouco de linguagem para isso. Sim. Eu uso um termo que foi até engraçado, né? Que o pessoal achou engraçado. A gente tá conversando hoje no meu aniversário. E o termo que eu falo é que nós não vivemos ou no branco ou no preto. Nós temos tons de cinza. A vida é feita por tons de cinza. Então, ela tá cheia de coisas muito felizes e ela tá cheia de coisas muito tristes. E mesmo com as emoções. Emoções muito positivas e saudáveis e emoções muito nocivas e muito tristes. Então, a vida ela é misturada de tudo isso. Sim. Eu me lembro muito do filme Divertidamente. Que a resolução do filme é exatamente o centro de comando da cabeça da Riley entender que
as memórias dela poderiam ser coloridas, poderiam ser amarelas e azuis e vermelhas ao mesmo tempo, e porque a vida era assim. E até as ilhas lá de emoções, que antes era família, escola, amigos, taranã, se juntam e se tornam uma coisa só que naquela bagunça ali. E eu, pelo menos, tipo, tema de terapia, que é aceitar a situação ruim, aceitar que não é perfeito, aceitar que a gente não sente de maneira redondinha e que, às vezes, mesmo processos que a gente já venceu, processos que eu já venci, eles vão se deformar de novo. Eles vão ganhar formas estranhas outras vezes em outras situações. E que a vida é assim. E que a vida é assim. Que não é só tristeza ou alegria, ou que tá angustiado não me poupa de estar feliz também. Então, é um misto, assim, e que é até interessante, que eu estava lendo esses dias sobre como situações de desesperança são catalisadas? São catalisadas com esse perfeccionismo emocional. Caramba! Que quando a gente só espera que as coisas sejam muito perfeitas emocionalmente, a gente tende a perder a esperança na vida. Caramba! Porque isso suga, isso nos faz viver em constante frustração com a forma como a gente está vivendo, ou com as nossas emoções, com o nosso mundo interno. Deixa aquele desconforto existencial, né? Tipo, é ruim habitar no meu corpo. Faz muito sentido isso. Porque se a gente pega o perfeccionismo de ações, certo? É super difícil você manter o padrão que o perfeccionismo da lista perfeita de tudo vai ser feito, tudo vai ser alcançado da melhor forma, da forma, tipo, sem ausência de erro. Não existe. E muito menos no nosso emocional, porque nós somos seres imperfeitos. Até que ele venha, nós não vamos saber sentir como um ser humano deveria sentir. Então, mas nós temos a ajuda do Espírito Santo, aqueles que entregamos o nosso coração para Cristo. E então, existe uma ajuda sobrenatural para colocar essas emoções no prumo. Mas isso não quer dizer emoções perfeitas. Jamais. Jamais. Número 1, o que eu quero dizer com isso? Eu não acho que o fato de sentir medo e dor é consequência do pecado, porque isso não fazia parte da criação, mas eu vejo como o Senhor permitiu que o ser humano sentisse todo esse leque de emoções para que precisássemos dele. Então, sabe esse lugar de a fraqueza, esse lugar de sermos vasos de barro, esse lugar de sermos imperfeitos e necessitados de um Salvador? Eu acredito que o Espírito Santo vem e ele nos ajuda nesse lugar. Ele vem e ele sopra. Tipo, é bom que nós percebamos que nós somos fracos emocionalmente. Que isso não ausenta a nossa responsabilidade de crescer, a nossa responsabilidade de fazer uma terapia, de ler alguns livros bons, de tipo, engolir a palavra. Desenvolver a maturidade. E para isso a gente tem 2 episódios sobre inteligência emocional. Olá. Mas fala muito também de uma perspectiva de como vai ser a vida. Porque se eu espero que eu sempre vou sentir só o que eu devo sentir, o que é pra sentir, mano, eu vou ser tomada de surpresa muito, demais. Sim. E um problema que nós, principalmente cristãos, enfrentamos com as emoções é porque a gente coloca efeito moral sobre as emoções. Então, a gente classifica que, por exemplo, sentir medo não é só sentir medo. É moralmente errado sentir medo. Sim. E a emoção em si, a essência dela é boa. Ela não é ruim. O Senhor deu. Então, a direção que a gente dá pra ela é que vai se tornar pecado ou não. E a gente tem essa dificuldade de receber a emoção como puramente ela é, e daí raciocinar, entender e processar ela de como a gente vai manifestar ela. Então, o medo, a tristeza, a raiva, a alegria, elas não são puramente más ou puramente boas. É o que a gente vai manifestar delas que vão ser moralmente. Então, nós cristãos temos a dificuldade de lidar com isso, porque a gente
quer reprimir certas emoções, pensando que essas emoções são essencialmente pecado. Sim. Quando o Senhor criou as emoções. Só que a manifestação delas é que a queda corrompe, e, enfim, toda aquilo que a gente vive falando. E eu acho... Desculpa, passou. E eu acho interessante isso a gente tem conversado bastante, sobre a angústia. Então, essa tensão de sentir tanto e sentir tantas coisas de uma vez só. Que ao mesmo tempo que eu posso estar num momento super feliz e onde eu sinto alegria e paixão e visão, também possa ser um tempo de luto, de tristeza, de medo, de desesperança. E eu acho muito interessante porque essa tensão, pra mim, é algo que poderia nos levar mais perto do Senhor. Poderia, se nós permitíssemos que Ele adentrasse a conversa, se nós ouvíssemos o que Ele tem a dizer de tudo isso e dar os pitacos dele sobre o assunto, eu acho que nós teríamos muita mais perspectiva. Sim. Porque Ele é o Deus do todo. Ele é o Deus que Ele é torre forte, Ele é socorro bem presente na tribulação, e Ele também é aquele que coloca uma mesa de banquete, e é o mesmo que diz que bondade e misericórdia certamente seguirão todos os seus dias. Então, eu acho muito interessante isso pra mim era impossível. Eu me achava bipolar, sabe assim? Eu tenho problemas porque eu tô sentindo tudo, não é possível. Hoje esse é um dos melhores momentos da minha vida, mas eu tô assim, eu tô ruim, eu não entendo. Tanto que foi uma das coisas que me fez ir pra terapia na primeira vez que eu fui pra terapia. Isso, eu não entender por que indo tudo bem e eu tendo dias super bons, de repente eu tava no fundo do poço e mano, não, eu não fui diagnosticada com bipolaridade. Tá tudo bem se você tá tudo certo. Mas era porque eu não tinha uma concepção de que eu poderia sentir tanta coisa ao mesmo tempo. Então essa angústia da tensão dos sentimentos é algo que me tomou de surpresa. E eu acho que é isso que a gente também tá querendo trazer um pouquinho. E é isso que a gente quer dizer quando a gente fala da perfeição das emoções, que isso não existe. E a angústia vai nascer muito mais da não aceitação e do não entendimento. Enquanto a gente não consegue processar e enxergar mais ou menos bem aquela emoção, aquilo é só um sentimento de angústia. Porque é uma coisa sem forma, sem nome e uma mistura de sentimentos que a gente ainda não conseguiu catalogar. E daí fica aquele sentimento sem nome. Esse sentimento sem nome é angústia. Esse sentimento sem forma e insuportável, chato, que ódio, é a angústia. Porque a gente fica nisso. Mas uma das coisas que barra a gente também de passar da angústia para um sentimento é aceitar aquele sentimento. É eu saber que, ok, isso é medo. Ok, isso é tristeza. Ok, isso é raiva. Ok, isso... Aí a angústia vai se diluindo. Porque daí ela toma a forma do que ela realmente é. E não fica esse fantasma que a gente não consegue definir, que só assombra. Mas é muito pela nossa rigidez também. A nossa cobrança. A gente é muito rígido como para si mesmo. De buscar E tem N motivos que a gente pode falar de por que a gente é assim. Pode ser o orgulho, pode ser a criação, pode ser a cultura, mas a gente é rígido e a gente se encaixota dentro desses padrões que a gente mesmo coloca e a gente sofre com isso. E a gente sofre. Em vez de abrir a porta, como você estava falando, para entender sentimentos, para observar o que está acontecendo. Hoje, cara, o tom de cinza hoje tá misturado. Hoje tem um pouco de alegria, tem um pouco de medo, tem um pouco de desesperança, tem um pouco... Tá, ok, então vamos conversar com o Senhor ao respeito. Tu és o Deus da esperança, então vamos ter um diálogo. E algo que, para mim, na terapia foi algo de divisor de águas, é que não necessariamente eu preciso resolver esses sentimentos que eu considero nocivos. Assim, isso pra mim foi chocante. Então, tudo bem eu ter um período de medo. Tudo bem eu ter um período
com falta de esperança. A questão é abrir um diálogo com o Senhor ao respeito, não ser dominado por isso, entender o que a palavra fala ao respeito disso. Não tá no automático só no Exatamente. sentido, mas tá consciente. Consciente, acender a luz, né? Que o Espírito Santo venha, acenda a luz, você enxergue e você veja na palavra o que o Senhor faz com esse tipo de coisa, não é mesmo? Mas é também essa ideia de que até que ele venha, nós vamos coexistir com esses sentimentos. Até que ele venha e faça nova todas as coisas e faça bela todas as coisas como elas deveriam ser, eu vou ser uma pessoa dividida. Sim. E uma pessoa que habita num lugar de tons cinzas. Sim. Então, isso foi um divisor de águas para mim, para ter mais paz e para ter mais graça comigo mesma. Tudo bem se eu tenho medo. Tudo bem. Não que ele me controle, não que ele me paralise. Nós não estamos falando disso. Não que eu não cresça em maturidade. Nós não estamos falando disso. E nem que a gente tá falando aqui super fácil de falar que isso seja algo resolvido. Isso é algo do minuto a minuto do dia. De frustração e crise. E daí lembra e volta. Tipo, Senhor, é isso, ok, vamos lá, Espírito Santo, poder que se aperfeiçoa na fraqueza, ok, taranã. Ele vai vir, ele fará novas todas as coisas, tipo, o Senhor é suficiente, tudo mais. Não é algo que automaticamente clica, resolvida. A gente entende. Depois que a gente entende, aí a gente tem mais linguagem para orar e para pensar a respeito disso. Mas não se resolve assim, a gente vai lidar com esse dilema, com essa tensão por um bom tempo, porque a gente vai continuar lidando e conforme a vida vai mudando, as situações vão mudando e vão ser novos tipos de emoções, novos tipos de situações que vão nos colocar em situações que vão nos surpreender. Então, por isso que eu falei no começo, às vezes a gente zera um processo, zera a relação com o sentimento, mas depois vem uma outra situação de vida que nos coloca de novo diante de uma crise com a mesma coisa. A gente acha, mas não evoluí, mas de novo. E não, é porque é uma nova situação, é um novo momento de se reconstruir, de se refazer e precisa ser provado de novo. E a graça disponível para cada uma dessas situações. Eu acho que essa que é a lição, poderíamos dizer, a esperança no meio de tudo isso, é que a graça disponível para viver debaixo das emoções, das situações e daquilo que quando o Espírito Santo acende a luz, a gente enxerga aqui dentro. Então, ele não acende a luz para você perceber as coisas, para que você quebre a cara, para que você fique mal, para te rotular. Mas é para ele poder estender a mão e poder derramar sobre nós aquilo que nos é necessário para caminhar. Então, quando a palavra fala a minha graça vos basta, é real. Então, se a medida de graça para a situação A, talvez não vai ser a mesma medida para a situação B. Então, eu preciso a graça daquele momento. Então, vem até esse lugar de reconhecer, sabe assim, considera o Senhor em todos os seus caminhos. Eu acho que se aplica muito nisso daqui também. Então, falando de emoções, poxa, mas eu já estava caminhando, eu já tinha entendido sobre medo. Peguei isso, medo. E aí eu me deparo com uma nova situação 5 anos depois, onde de novo eu entro num lugar de medo. Quer dizer que eu desaprendi? Não. Quer dizer que tem uma medida nova de graça sendo dispensada sobre nós, caso nós a peçamos. Tipo, você tem que pedir. E eu acho que isso me dá muito fôlego para caminhar. Isso é um lugar que não é perfeito. Essa que é a questão. Não seremos emocionalmente perfeitos, mas teremos a suficiente graça para viver. A gente é a única criatura que tenta se negar. Que tenta não ser o que é. Nossa, muito bom. A gente é ser humano e a gente não quer ser ser humano. Não. A gente quer ser elevado, espiritual, anjo, querubim, alguma coisa que funcione melhor que a gente. Só que a gente é isso e ser humano é o que Deus está esperando da gente. Por isso que a graça é disponível. Porque se a gente não fosse ser humano, a gente não precisaria de graça. Porque a gente já estaria elevado o suficiente e pronto. Mas então Deus sabe o que esperar e Ele sabe que Ele não está esperando perfeccionismo. Talvez a gente está esperando perfeccionismo
cristianismo no mesmo sentimento de Adão e de Eva ao comer do fruto, que é o do eu quero não precisar. É o pleno conhecimento. Eu quero não precisar ser dependente. Eu não quero ter que me apoiar no Senhor. Não seria tão mais fácil, Deus, se eu não precisasse de Ti? Não seria tão mais fácil se eu não precisasse fazer perguntas, se eu não tivesse dúvidas? Se eu tivesse todas as respostas, se eu me bastasse em mim mesmo? Ia ser lindo, Jesus, porque Tu não faz isso? Olha que ideia boa. Como ele não pensou nisso antes? Nossa, pecado original. Essa ideia já surgiu e não deu certo. Não deu certo. Não deu certo, só te contando. Então, nos resta aceitar. Nos resta nós somos aceitar. Seres humanos e desfrutar da graça. E eu acho que é tão bonito. Tipo, é um lugar leve. É um lugar onde... É bem Salmos 23... onde eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. A vara e o teu cajado me consolam, diz algumas versões. Eu acho que isso é tão perfeito, é tão bonito de como o Senhor funciona e como nós funcionamos, de que eu não preciso saber fazer tudo. Eu vou crescendo, eu vou amadurecendo, mas em todo momento Ele é o meu bom pastor que me conduz. Em nenhum momento eu vou conseguir me autoconduzir. Em nenhum momento eu vou conseguir me salvar. Em nenhum momento eu vou ter eu mesma ter a cruz. Em nenhum momento. Então, pensar que as nossas emoções algum dia alcançarão perfeição é falar que a gente não precisa da cruz. É falar que a gente não precisa do sangue. É falar que a gente não precisa de Deus. E não é o caso. Então, e às vezes até... Pode terminar, desculpa. Então, que é esse lugar de graça, onde há uma mão estendida, onde é braços nos recebendo para nos dar um anel, vestes novas, para nos colocar na mesa de banquete, para celebrar, para nos ajudar a viver. Nós não fomos feitos para viver isolados. E eu acho que o ser emocionalmente fracos é um sinal disso. Nos faz depender do Senhor, como você estava falando. E às vezes as pessoas nos mal interpretam quando a gente fala de graça. Nossa, de achar que a gente está pregando um Deus mole, uma graça que é meio barata e tudo mais. Mas não é essa graça. A gente acredita numa graça que quando a gente recebe, nos impulsiona a ir mais em direção à santidade e a buscar o padrão de Deus e não o contrário. Então a gente não busca santidade para receber a graça. A gente busca santidade porque a gente já recebeu a graça. Então não é essa dinâmica. Então, não interprete que a gente está falando aqui de liberdade para pecar ou liberdade para ser fraco. O que a gente está falando aqui é que a graça é disponível para essa graça nos impulsionar para onde ela quer nos levar. E não aonde nós queremos nos levar. Porque às vezes a gente quer levar o nosso checklist para Deus do que tratar, de onde alcançar, de quais as metas do mês para o meu emocional. Mas a graça nos conduz no padrão de Deus. O que Ele está fazendo naquele mês a respeito da nossa santificação e dos nossos processos. E essa é a graça que nós acreditamos, é a graça preciosa da cruz que o Senhor, que Cristo pagou, que é gratuita para nós, mas que não foi gratuita para Cristo comprar pra gente. E que nos conduz à medida do varão perfeito, que nos conduz a uma medida de maturidade. E por isso que muitas vezes dói. Por isso que muitas vezes é choro. Por isso que muitas vezes é lamento, é angústia. Porque é a tensão, a graça nos puxando para a santificação. E o nosso corpo mortal e pecaminoso não querendo, rebelde contra Deus. E é interessante porque se fosse uma graça própria, porque se eu dependo da minha motivação, do meu saber o que sentir, do meu me posicionar, isso é a força do meu braço. E isso é pecado. Isso é independência de Deus. Então, quando nós falamos de graça, de novo, então assim, é o outro lado da moeda de quando a gente está falando de todo esse desconforto. Então, eu acho interessante o que você falou da graça e de às vezes, algumas comentários que a gente recebe, e, enfim. Porque é difícil aceitar algo gratuito quando eu tô acostumado a ter que me virar. É difícil ouvir que está à disposição algo pra mim desde sempre
e eu olhar pra trás e vi que eu não aceitei por orgulho, por cegueira. Mano, se é difícil uma pessoa chegar e dizer pra ti, não, eu pago o teu almoço, e a gente aceitar de boa, tipo assim... Tipo, não precisa, não, imagina. pelo amor de Deus, não. Imagina, de uma pessoa qualquer, tipo, de um amigo, alguém que tá ali, um ser humano. Imagina o Deus Todo-Poderoso oferecendo algo que não faz sentido, porque a graça de fato não faz sentido pra gente. Como que a gente não tá pagando pelo que a gente tá recebendo? Tipo, não, Deus, peraí, deixa eu me consertar um pouquinho. Não, deixa eu dar um... Não, peraí. Passar um pano, fazer alguma coisa, dar uma varridinha aqui nessa casa. Aí o Senhor vem. Às vezes até querer tentar organizar os pensamentos pra chegar no lugar de oração. Sim. Tipo, deixa eu entender primeiro, Senhor, o que eu tô sentindo pra eu te falar. E não, tipo assim, Deus tá envolvido no processo desde antes das coisas virarem palavras. Antes de você entender o que tá acontecendo, Deus já viu, já trouxe a solução, já trouxe... Ele tem a graça pra ser dispensada aqui, ó. Pronta. Antes da fundação do mundo. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Tá aqui, ó. Eu sempre imagino assim, sabia? Tipo, na mão do Senhor. Isso não é bíblico. Calma, a Bíblia não diz isso. É minha imaginação. É imaginação. Obrigada, minha imaginação. Eu imagino que, tipo, toda a graça que eu preciso pra minha vida tá aqui na mão do Senhor. E tá pronta. Então, ele sabe que vai vir... Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Desde antes da fundação do mundo. E ele tá aqui. Tá aqui. Então, ele sabe que eu preciso. Então, ele só fica assim... Filha, só pede. Filha, você nem sabe o que tá vindo. Mas, ó, papai tá aqui, ó. Já sabe de tudo. Tá tudo preparado. Gente, é uma leveza que eu entendo. Sinceramente, eu entendo quem acha essa graça simples demais. Eu entendo que seja algo que soe errado. É bom demais pra ser verdade. Porque é real. É bom demais pra ser verdade. E você precisa se render pra aceitar essa graça. Precisa se humilhar. Porque eu sempre falo, a graça é humilhante pro coração orgulhoso. Muito. Porque é receber algo que eu não tô pagando e é sair por baixo. E é reconhecer que eu não dou conta. É reconhecer que eu não sou suficiente. É pesado isso. E fora isso, é um presente. Quem sou eu para receber um presente? Quem sou eu para que me deem dessa forma? Não, porque se você soubesse tudo que tem aqui dentro, você não ia me dar assim. Então, eu sei que tem muita... eu vou chorar. Eu sei que tem gente que ouve a graça e vê desse lugar. E eu fui uma pessoa que passou muitos anos vivendo assim. Você também, a gente... Enfim, pessoalmente conheço. Pessoalmente. E foi uma das coisas que a gente mais conversou no início, lembra? Tipo, nas nossas conversas e que a gente mais se entendeu de amizade. Tipo, meu pecado combina. Deu match o pecado. Deu match. E o Senhor veio com graça. Então a graça também combinou. Mas esse lugar de... Cara, eu super entendo. Porque soa ofensivo para algumas pessoas o tipo de graça que a gente tá apresentando. O tipo de graça que a Bíblia apresenta. Eu entendo porque soava ofensivo para mim. Soava... Não degradante. E não... Mas assim, não é possível. Não é possível. Não vai ter uma pegadinha. No final vão me pedir outra coisa. Não é possível. A conta vai chegar. A conta vai chegar, exatamente. E eu acho que uma das coisas mais bonitas da minha caminhada cristã, eu acredito que da sua também, tem sido abrir mais e mais espaço para graça. Mais e mais espaço para ouvir dele, ver dele, receber dele, mesmo sem merecer. Sim, eu acho que uma experiência importante que eu tive a respeito de entender a graça, foi até no meu Fascinação, foi quando eu entendi que eu não precisava ter as minhas lacunas preenchidas pela minha própria matéria-prima, porque Cristo era perfeito e a matéria-prima dele cobria a minha imperfeição diante de Deus. Então,
zero necessidade que eu fosse completa. Zero necessidade que as minhas lacunas estivessem fechadas. E que os meus processos estivessem encerrados. E que as minhas emoções fossem perfeitas e bonitinhas. Porque Cristo é perfeito. Então, se Cristo é perfeito, é suficiente que Ele seja perfeito. E isso me justifica. E isso é graça. Isso é graça. Tipo, ele tem a completude, ele tem a perfeição e ele compartilha disso com a gente na medida da nossa necessidade e ainda muito mais. E ainda então, muito mais. Sabe, aquele zero pressão de tirar os olhos de mim e colocar os olhos no Senhor e... Ele basta. Ele é suficiente. Ele é completo. Ele tem as emoções perfeitas. Ele tem os relacionamentos perfeitos. Ele tem a visão perfeita. Então, eu me apoio nele. Sabe? Apoiada no amado. Literalmente essa visão de Cantares apoiada no amado. 8:4. De carregar, de caminhar a jornada cristã apoiada nele. Sabendo que não é na minha força, que não foi o meu mérito, que não foi por mais disciplinada que você consiga ser. Não foi por isso, foi a graça. E aí, o resultado disso, de abraçar esse lugar, é o amor pela palavra, é o amor por estar com ele, é um ódio contra tudo que ele odeia, é começar a viver uma vida mais parecida com ele. E aí, porque como ele tá preenchendo as lacunas, então você não tem mais aquilo que te chamava a pecar. Faz sentido? Tipo, aquela lacuna. Então, digamos que, tipo... Não, eu ia dar um exemplo idiota. Mas assim, a lacuna é uma das coisas que nos empurra pra autossuficiência, pro pecado, pra soberba, pro orgulho. Então, ele preenchendo isso, essas coisas não têm mais a luz, o brilho que tinham antes. Sim. Então, eu consigo viver em maior pureza por causa disso. Então, com a graça é que começa e vem esse lugar de transformação. Onde nós acabamos nos parecendo mais com ele. Então, em vez de ser, sou assim, vou morrer assim, Deus me ajuda, é ao contrário, é Deus me ajuda e ele vem e ele transforma. Então, aquele que começou a boa obra em vós será fiel em completá-la. E é assim que ele completa, derramando graça, sendo ele forte, sendo ele pleno em emoções, sendo ele perfeito em emoções e me ensinando como sentir, como viver, o que fazer. É assim, a minha graça vos basta. Esse é o caminho que o Senhor escolheu fazer por meio da graça e não pela nossa perfeição emocional ou de ações ou de nada. No final das contas, o que vai nos salvar, a nossa redenção vai vir pela graça. É Jesus. E vai vir pela força e pelo que ele conquistou e não pelo que nós conquistamos. Então, e dica tambca sejam essas pessoas com outras pessoas. Sim. Tipo, a gente é essa pessoa uma com a outra. De eu sei que ela é humana, eu não tô cobrando da Ana sentimentos perfeitos. Então, se a gente for todo mundo assim... Nossa, seria tão mais leve. Saber que a gente coexiste nessa confusão e não... Sabe? Não rotular. Saber que talvez nessa estação a pessoa seja briguenta, mas na outra ela vai estar melhor. Que nessa estação ela tá com medo. Mas logo vai vir coragem se ela tá na graça. E ser alguém que seja ponte pra entender essas coisas. Porque às vezes momentos difíceis deixam as coisas feias muito à mostras. E ter alguém que te ajude a não se sentir tão culpado pelas coisas feias é um passo tão bom. Que não é passar pano. Mas é um tipo, mano, vamos orar. Cara, vai dar tudo certo. Mano, o Senhor prometeu. Vamos pedir essa graça que tá precisando. Cara, eu acredito. E declarar a vida sobre a pessoa, mas também chamar a existência essa coragem, essa visão, essa ausência de medo. Sabe assim? Tipo, chamar a pessoa pra quem Deus a criou pra ser, sabe? Mas sem cobrança. Sim. A gente vai gravar um episódio sobre amizades legais. A gente vai. É muito bom. Enfim. Mas sejam. É isso. Muito obrigada, gente. Até o próximo. Amamos vocês. Ei, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, faz um favor pra humanidade e compartilha com alguém. E não se esqueça, a gente tá com episódios novos toda semana. Então, ativa o sininho pra receber Se inscreve no canal, deixa seu like. É verdade. E a gente se vê na próxima semana.